Olá, queridos alunos, tudo bem? Seguindo nossa revisão aqui para te preparar para gabaritar processo civil nessa prova do TJ de domingo. Então vamos falar um pouquinho agora de comunicação de ato processual. Quando eu falo em comunicação de ato processual, tá? Primeira coisa é lembrar das cartas, tá? Ordem precatória, rogatória e arbitral, tá? É natural a gente sempre lembrar, sempre lembrar da carta precatória, porque é a mais corriqueira, tá? Mas eu não tô apostando nessa prova na carta precatória não, tá? Eu tô apostando mais nas outras. Então vamos lembrar cada uma delas. Primeira coisa, ordem. Só dá ordem quem tem hierarquia, quem tem autoridade. Então a carta de ordem é aquela expedida pelo tribunal a órgão vinculado a ele, ponto final. Então, juiz da capital não manda carta de ordem para o juiz do interior, salvo se for um juiz do tribunal. Então cuidado com isso daqui, não vai achar que o cara é juiz de Curitiba, por isso ele pode mandar uma carta de ordem para o juiz de Londrina ou para o juiz lá de Chopinzinho ou lá para o juiz de São João. Não pode, só se for o tribunal. Fechou? Precatória, aí sim, localidades distintas sem hierarquia. Lembrar de um termo que aparece muito em prova, juízo deprecante é quem expediu a carta precatória, o deprecado é quem recebe a precatória para cumprir, tá? Terceira, carta rogatória. O que é importante a gente lembrar aqui? Dois aspectos. Lembrar que na carta rogatória eu expresso digamos, tem a ver com cooperação jurídica internacional, né, entre órgãos, mas a ideia é, eu preciso que um órgão jurisdicional de outro país, de outro estado, né, outro estado estrangeiro, acabe me auxiliando. E aqui, uma observação bem importante mesmo, que é a seguinte, tá? Quando você vai expedir carta rogatória, por exemplo, eu quero citar alguém que está na Itália, tá? Mora na Itália. A Itália e o Brasil têm acordo de cumprimento de carta rogatória. Agora, se não tivesse, se fosse um país, por exemplo, que não aceitasse o recebimento de carta rogatória do Brasil, que não cumprisse, esse local é considerado inacessível e nessa situação você teria citação por edital e não por carta rogatória. Fechou? E por fim, a última modalidade, a carta arbitral, que tem a ver sim com a arbitragem. E a carta arbitral talvez seja uma das maiores apostas para essa prova, porque ninguém lembra dela. É algo novo do código, mas é aquela lógica de que quando o juízo arbitral precisa de um auxílio do juízo estatal, ele expede essa carta. Então, por exemplo, eu preciso ouvir uma testemunha em outra localidade. Eu sou um árbitro aqui em Curitiba, preciso ouvir uma testemunha que mora lá no interior do estado de São Paulo e não tem sistema de videoconferência, então eu mando uma carta arbitral para o juiz de lá, ou uma tutela provisória dada num procedimento arbitral, também para que se cumpra pelo juízo estatal. Beleza? Segundo assunto, são 3. Cartas, citação e intimação. Cartas, média importância para a tua prova. Citação, altíssima importância. Intimação, a importância menor das 3, tá? Vamos lá. Citação, ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então é uma convocação e um meio de integrar. Integrar no sentido de tornar integrar. Então eu tenho que ter autor, juiz e réu. Essa é a lógica. Citação é o principal ato de demonstração do contraditório que a gente tem. É o primeiro ato de comunicação do processo. Fechou? Agora, professor, processo sem citação é processo o quê? Válido ou inválido? Olha o que a lei vai nos dizer. Para a validade do processo, aqui ó, para quem não se localizou, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido. Cuidado. Então, para que o processo seja válido, eu preciso da citação? Regra, sim. Mas existe processo sem citação do réu e ainda assim válido. O juiz recebe a tua petição inicial, entende que a tua petição inicial não preenche os requisitos, por exemplo, te intima para emendar a inicial. Você não emenda a inicial, ele vai lá e indefere. O réu não foi citado e o processo já encerrou e é plenamente válido. Da mesma forma, se você tiver a improcedência liminar do pedido, isso não é assunto da tua prova, mas lembrando que na improcedência liminar do pedido você julga o mérito, dizendo que o autor está errado, mas julgando o mérito, tá? Agora, cuidado,
para uma terceira situação em que mesmo sem citação o processo continua sendo válido. Olha lá, quando ocorre o comparecimento espontâneo do réu. Dá um exemplo, professor, dou um exemplo. Imagine que eu não tenha nada para fazer. Professor, isso acontece com você? Não, é difícil. Eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Tem vezes que eu não quero fazer nada, são coisas diferentes. Mas coisa para fazer sempre tem. Uma aula para gravar, uma aula para dar, um artigo para escrever, um texto para estudar, algum aluno para atender, ajudar com a Gabriela, ajudar não, cuidar da Gabi, né? Sempre tem isso, sempre tem isso. Sempre alguma coisa eu tenho para fazer. Mas imagine que eu esteja naquele dia que eu não tenha nada para fazer, ou eu não queira fazer nada, e eu resolvo digitar o meu nome no Google. Já fez isso? Eu às vezes faço, só para ver como é que estão falando de mim aí, tá? Aí eu digitei o meu nome no Google e diz que eu sou réu num processo judicial. Aí eu vou lá e verifico que de fato é verdade, eu sou réu num processo judicial. Eu vou lá, constituo advogado, veio, me defendo, apresento contestação. E detalhe, nunca fui citado nesse processo. É válido? É. O meu comparecimento espontâneo supriu a falta de citação. Porque se eu compareci espontaneamente, então eu estou sabendo do processo. Se eu venho e me defendo, eu já estou integrando a relação processual. Ou seja, a finalidade da citação foi atingida mesmo sem ela ter sido realizada. Beleza? Quarta regra dessas noções gerais de citação. Citação, ela é pessoal. Ela é pessoal. Ela não é uma citação feita na pessoa de qualquer um, não. É pessoal. Se o réu é Guilherme, Guilherme deve ser citado. Se o réu é João, João deve ser citado. Professor, mas a Maria, que é a esposa do João, não pode receber a citação por ele? Em regra, não. Agora, olha o que a lei diz. Poderá ser feita na pessoa do representante legal. Pense nas pessoas jurídicas que têm lá os seus representantes legais, pense nos incapazes, aí sim, tá? E nas pessoas jurídicas é importante lembrar da lógica da teoria da aparência, né? Eu vou lá e cito, por exemplo, o banco, um banco grande, o Banco Itaú, na pessoa ali do funcionário que faz o recebimento das correspondências. Esse funcionário, por óbvio, não é o diretor, não é o representante legal do banco, mas como é pessoa jurídica, é válida essa citação porque foi enviada para o endereço correto. Beleza? Ou ainda, procurador do réu, do executado, do interessado. Então quer dizer que eu posso dar uma procuração para alguém, para que este alguém receba a citação por mim? Sim. Mas é uma procuração, tomando uma aguinha aqui, desculpem, com poderes especiais. Poderes para receber citação. Fechou? Gente, eu não gosto de ficar lendo artigo, mas tem um artigo aqui que eu quero que você leia. Eu vou te expor ele na tela aqui, pausa a aula e dê uma lidinha nele. É o 244 que vai trazer os impedimentos para citação. Cuidado para não confundir essas duas situações aqui, ó, tá? Então vamos lá. Primeira delas, eu não vou citar, salvo se for para evitar o perecimento do direito de quem estiver participando de culto religioso. É por óbvio. A Constituição, né, o nosso país é um Estado laico e ele defende, ele autoriza, ele protege a liberdade de credo, né, de culto. Então se você está no seu momento lá, numa cerimônia religiosa, numa cerimônia muçulmana, uma cerimônia do judaísmo, não importa, né? Importa a sua crença. Esse momento o Estado respeita e não vai te citar. O oficial vai esperar acabar o ato para aí sim poder realizar, tá? O que gera mais confusão está aqui no inciso 2 e 3, que um protege o luto e outro o casamento. Então, ó, de cônjuge, companheiro ou qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Lembrando que colateral até 2º grau é irmão, tá? Primo já é 4º grau, tio, sobrinho é 3º grau. Fechou? Tá? No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, para não esquecer dos 7, lembra da missa de 7º dia, quando alguém falece, tá? No caso dos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Pô, deixa eles curtirem ali, né? Casou em tal dia, deixa curtir nos 3 dias seguintes e não pode realizar a citação, tá? E a hipótese do inciso 4 também muita gente erra. De doente enquanto grave o seu estado. Cuidado, não é uma doença grave, é o estado grave em razão de uma doença, são coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem diabetes. Diabetes é uma doença grave, claro que é, tem gente que morre em razão da diabetes, né? Tem muitas complicações, pressão alta é uma doença grave, eu tenho um pouco de hipertensão,
é uma doença super grave. Mas eu controlo, eu faço exames regulares, eu dou uma regulada na alimentação, nem tanto, mas eu faço exercício, dou minhas corridinhas, ou seja, eu me mantenho, eu consigo viver com essa doença, né? Ah, professor, mas não é grave. A doença é grave, o meu estado é que não é. E muitas vezes a pessoa tem uma doença que a princípio não é grave. Pô, é gripe. O gripe não é grave, ou até então não era, né? Ultimamente tem ficado. Pois é, mas o estado dela ficou grave. A ideia é não citar a ponto de prejudicá-la nessa recuperação. Fechou? Tranquilo? Falar um pouquinho agora sobre cada uma das modalidades de citação. Correio, regra geral no nosso sistema, tá? Então a citação pelo correio é a tradicional, é a clássica, vai para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, muita atenção. Às vezes o examinador quer te sacanear, ele diz assim: para citar alguém que mora em outra localidade, tem que citar por precatória. Depende, pode ser pelo correio. Eu só vou citar por precatória se for uma hipótese em que não é possível a citação pelo correio. Quando que não é possível? Por exemplo, réu incapaz, né? Pessoa jurídica de direito público, ações de Estado, tá? Então, nessas situações, por exemplo, eu tenho sim impedimento de citação pelo correio. Aí eu vou ter que me valer de oficial, de eletrônica, de alguma outra. Mas o detalhe que eu queria frisar com você na citação pelo correio é a citação pelo correio quando o réu está domiciliado, é residente, em condomínios edilícios ou naqueles loteamentos com controle de acesso. Você chega aqueles condomínios horizontais de casa que a gente vai lá, tem lá uma portaria, não tem? Então o carteiro, ele não vai até a casa, o carteiro não vai até o teu apartamento, ele deixa ali na portaria. Então como é que funciona a citação nesse caso? A lei vai dizer o seguinte: nessa situação, se aquele que é o responsável por receber a correspondência, ali o zelador, o porteiro, quem for, assinar, a citação é válida. Mas cuidado! Ele pode dizer: não vou assinar. E por quê? Porque o seu Guilherme não está em casa, ele não está aqui. Então, a ideia é que ele assine, que ele receba, desde que a parte esteja presente. Se ele disser que não está presente, ele declara isso por escrito e não assina. Fechou? Oficial de justiça. O que eu queria destacar na citação por oficial, tá? Ela pode ser a clássica, a tradicional, onde o oficial chega e encontra a pessoa, faz a leitura da contrafé, que é a cópia da petição inicial, entrega uma cópia da petição inicial e recolhe a assinatura. E depois disso tudo faz uma certidão, certificando exatamente o que aconteceu. Pergunta 1 de prova. Professor, se o réu se recusa a assinar, a citação é válida? Claro que é. Citação pelo correio, sim. O oficial tem fé pública. Então ele vai certificar: olha, citei o cara, mas ele não quer assinar. Está citado igual, tá? Segunda observação. Professor, o oficial vai lá, procura o réu e não acha o réu, mas está suspeitando que esse cara está se escondendo. O que ele pode fazer? Citação por hora certa. Cuidado com isso aqui. Citação por hora certa. Ele pode fazer? Pode fazer, tá? Como é que é o procedimento? Primeira coisa, não precisa de autorização judicial para isso. A lei já autorizou o oficial. Então o oficial tentou são duas, não são 3 vezes. Eram 3, não são mais. São 2 tentativas frustradas. Requisito objetivo. 2 vezes foi, não achou. E um segundo requisito, que é o requisito subjetivo, que é o achismo do oficial. Ele acha, ele suspeita que esse réu está se escondendo, está se ocultando. Nesse caso, ele fala com um parente ou com um vizinho e informa que no dia seguinte, útil, vai voltar para citar numa hora determinada, numa hora certa. Se ele chegar lá no dia e encontrar o réu, beleza, citação tradicional. Se não encontrar, ele vai lá nesse vizinho, nesse parente, entrega uma cópia da petição inicial, afirma que citou o cara e certifica nos autos. Professor, mas pode ser que o réu não saiba. Pode ser que não saiba. Por isso que a gente disse que a citação por hora certa é uma modalidade de citação ficta, tá? Citação pelo escrivão, raríssima. É quando o escrivão cita por termo nos autos. Por um acaso, o réu vai até o cartório, o escrivão vê: você é o réu de tal processo, vou te citar aqui. Não é muito comum. Citação por edital, situações muito específicas, mas basicamente, eu não sei quem é o réu é desconhecido, eu não consigo achar o réu de jeito nenhum, já tentei de tudo para localizar o réu e ainda assim não acho. Nesse caso, faz a citação
por edital. Lembrando que esse edital deve se dar publicidade a ele, né? Como, por exemplo, publicação no portal de editais do CNJ, no site do próprio tribunal ou de outra forma que for interessante naquela comarca, naquela localidade. Lembrando que citação por edital, assim como a citação por hora certa, é uma modalidade de citação ficta, presumida. E aqui para fechar, se esse réu citado por edital não comparece ao processo, ou citado por hora certa não comparece ao processo, eu nomeio a ele um curador especial. Fechou? E para matar a nossa tema da citação eletrônica. Citação eletrônica é aquela que é realizada via sistema de processo eletrônico, mas cuidado, exige-se um prévio cadastramento do citando no sistema. E aqui a lei tenta incentivar essa citação, porque a lei obriga que as empresas, com exceção de empresas de pequeno porte ou microempresas, que elas se mantenham cadastradas nos sistemas de processo eletrônico a fim de receber citação eletrônica. Tá? Sobre a intimação, um ponto eu queria destacar, que é justamente o 272. Cuidado! Nos processos que tramitam hoje no sistema brasileiro, a maioria deles tramita por meio eletrônico. Então é muito comum intimação por meio eletrônico, tá? Via sistema de processo eletrônico. Agora, se essa intimação não se realizar lá, aí se realiza pelo órgão oficial, que é o Diário da Justiça. Beleza? Lembrando que quando tem intimação do ato no processo eletrônico, o que acontece? O ato está disponibilizado no sistema. Eu posso clicar lá e me dar por intimado, tá? Se eu não fizer isso em 10 dias, automaticamente eu me considero intimado e aí começa a fluir o meu prazo. Então, digamos que eu tenho 10 dias para efetuar a leitura da intimação. Se eu não fizer isso, a intimação abre automaticamente. Tranquilo? É isso então. Um grande abraço, bons estudos e até mais.